Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao Diálogos da Montanha. Eu te acolho nesse dia de hoje e peço para que o bom Deus fale ao seu coração e suscite nele a firme decisão de se assemelhar mais e mais a Jesus Cristo. Senhor Jesus, cansado do caminho, sentas-te ao poço e vens ao nosso encontro para saciar a sede mais profunda. Neste terceiro domingo da Quaresma, ensina-nos a reconhecer nossas buscas cansadas e a pedir-te com simplicidade o dom da água viva. Tira as máscaras, cura as feridas e reacende a esperança. Dá-nos um coração que escute tua voz e uma vida que se torne fonte para os outros. Faz que ao experimentar o teu amor, corramos a partilhar a boa nova com nossos irmãos. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 15, 19b a 26, 39a a 40 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tendes balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse então a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar.
quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 3º domingo da Quaresma. E hoje vemos Jesus chegar a uma cidade da Samaria. Particularmente eu gosto muito também desse evangelho. Ele me fala muito ao coração. Pois bem, Jesus chega a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Os judeus jamais passavam pela Samaria. Os samaritanos eram considerados hereges e cismáticos, já que, misturados a povos não israelitas, tinham construído seu próprio templo, que rivalizava com o de Jerusalém. Ninguém frequentava os samaritanos, não se falava deles. Além do mais, um homem, na cultura daqueles tempos e daqueles lugares, jamais deveria dirigir-se a uma mulher sozinha. Jesus transgride todos esses códigos, ou melhor, ele escolhe passar por esse caminho da Samaria para ir à Galileia. Um caminho muito mais longo, menos frequentado e menos frequentável. Ele vem nos provocar em todos os nossos códigos de, entre aspas, boa conduta. São esses códigos moralizadores que fazem a samaritana buscar água ao meio-dia, quando não há ninguém para notá-la. Ou seja, nesses lugares muito quentes, as pessoas vão buscar água normalmente ao amanhecer. Então, ao meio-dia, não haveria ninguém para acusá-la, a ela que era adúltera. Jesus quer também nos fazer sair de nossas culpabilidades mortíferas. Em sua célebre oração da alma enamorada, São João da Cruz escreve o seguinte: Senhor Deus, meu bem-amado, se ainda te recordas de meus pecados, para não fazeres o que estou te pedindo, realiza neles, meu Deus, tua vontade, que é o que desejo acima de tudo. Exerce tua bondade e tua misericórdia, e serás conhecido neles. Serás conhecido neles, em meus pecados. Sim, como para a samaritana, Jesus se faz presente onde não o espero, onde ninguém vem ao nosso encontro, a não ser Ele, Jesus. Essa mulher sai, portanto, para buscar água. É uma mulher de desejo, ela sente sede de amor verdadeiro. Essa mulher se parece de maneira impressionante com Eva. De fato, ela vai buscar, ela vai tomar, como Eva tomou o fruto. Mas Jesus vai fazê-la passar do tomar ao receber, do polo masculino ao polo feminino, do ativo ao passivo, usando aqui termos sanjoanistas. Pois a fé
é a virtude teologal que acolhe a revelação, a autocomunicação de Deus. Nosso doutor místico escreve: a fé é uma fonte, porque derrama abundantemente na alma todos os bens de ordem espiritual. O próprio Cristo, nosso Senhor, disse que a fé é uma fonte quando, falando à samaritana, lhe diz que aqueles que crescem nele teriam em si mesmos uma fonte de água que transborda para a vida eterna. É o fim do ativismo moralizador. Trata-se de acolher a fonte, que é Jesus presente no ato de fé, presente em nosso coração pecador para lavá-lo, purificá-lo. A mulher deixou ali o seu cântaro, sublinha São João. Ela não sente mais necessidade de tomar, pois ela é tomada por um outro, o esposo divino, o Cristo. O Cântico dos Cânticos canta esse encontro. Conta-me, amado de minha alma, aonde levas tuas ovelhas, onde as fazes repousar ao meio-dia. A samaritana se tornou esposa ao meio-dia, ali onde o bom pastor, fatigado da viagem, repousa junto à fonte, que é o coração da samaritana, e igualmente o nosso próprio coração, onde o bom pastor mata a sua sede. Então Jesus pode finalmente buscar no poço. Ele não tem com que tirá-la e o poço é fundo, mas ele desce pessoalmente a esse poço de nosso coração profundo. Ele desce aí por meio de sua paixão e de sua ressurreição. É por isso que ele está cansado, entre aspas. Eis-nos como a samaritana, fecundados pelo esposo. Esta teve 6 maridos. Ela representa, portanto, a criação em seus 6 primeiros dias. Mas, de agora em diante, eis o 7º esposo, o 7º dia, o dia do Shabá, do repouso de Deus em nosso coração e do repouso de nosso coração no coração de Deus. Eis a samaritana fecundada. Ela amplia o rebanho de seu amado e ele dá uma colheita abundante. Vinde ver, não seria ele o Cristo? Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis o que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalham e vós entrastes nos seus trabalhos. Deixando-se levar pelos maridos, ela se desprende da atitude possessiva de Eva e volta a ser Maria, acolhendo assim o esposo da igreja. A samaritana, carente do verdadeiro amor, encontrou o Deus de amor, que é o único que pode suprir seu desejo. Então, por sua vez, ela espalha esse amor ao seu redor. Onde não há amor, põe amor e recolherás amor. Escreverá São João da Cruz em uma de suas cartas. João canta admiravelmente essa fonte que jorra para a vida eterna na estrofe 12 de seu cântico espiritual, que, como vimos, fala da fé. Ó cristalina fonte, se nesses teus semblantes prateados
formasses de repente os olhos desejados que tenho em minhas entranhas esboçados. Em seu comentário, ele põe em evidência, em primeiro lugar, a assonância entre Cristo e cristal. A limpidez cristalina da fé derrama a pureza cristalina de Cristo em nossos corações. Em seguida, falando dos semblantes prateados, ensina que nosso ato de fé depende sempre do mistério da encarnação. Com efeito, esses semblantes são as aparências sensíveis, a humanidade de Cristo, suas palavras e seus mistérios, continuados e comunicados pela Igreja. Mas, para além da superfície, se encontra a profundidade da fonte que pode saciar nossa sede, para penetrar nesse mais além, ou seja, na pessoa mesma de Cristo, em sua divindade, que não é sensivelmente evidente. É preciso ter fé. De fato, somente a fé, meus irmãos, pode nos dar uma comunhão profunda com o Deus feito homem. Mulher, acredita, diz Jesus a samaritana. E aquecendo, ela bebe e comunga misteriosamente da divindade do Messias. Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Assim, foi pela fé que Jesus teve acesso ao poço profundo dessa mulher, ou seja, ao seu coração. Voltaremos a falar sobre isso mais adiante. A partir de então, como acabamos de dizer, Jesus, que não tinha nada com que pegar água, desce ao coração profundo da samaritana para aurir aí o amor oblativo. Como também já o dissemos, tendo essa mulher já tido 5 maridos e aquele que ela tem agora, o 6º não é seu, Jesus se torna misticamente o 7º, desposando-a pela fé e o amor confiante. Somos chamados a fazer a mesma experiência. Para São João Evangelista, estamos em presença de um verdadeiro retorno de Eva ao paraíso terrestre, no qual corre um rio de vida. É a mesma experiência de interioridade e de repouso espiritual que matam a sede que nos convida João da Cruz. Ó alma, exclama, tu que desejas tão ardentemente teu bem-amado, a fim de unir-te a ele. Eis o que ele te diz. Tu mesma és a morada onde ele habita. Poderíamos parafrasear: tu és o poço ao qual ele desce. Em seu comentário da chama viva de amor, João não consegue conter seu deslumbramento diante de uma pessoa que, como a samaritana, bebe no coração do bem-amado. Quem poderá exprimir o que sentes, ó bem-aventurada alma? Estás de tal modo mergulhada e absorvida que te tornastes a fonte de águas vivas, que é Deus. Ó coisa admirável! Essa alma, já repleta das águas divinas, nela, essas águas transbordam como uma fonte abundante que mata a sede do Espírito. Para que possamos acolher em nós essa fonte, já dissemos anteriormente, nosso doutor místico nos ensina que é preciso observar os reflexos ou semblantes prateados. É um tema simbólico que ele desenvolve na estrofe 12 do Cântico Espiritual. Esses reflexos prateados são as proposições e os artigos da fé. Isso é, tudo o que nos comunica a Santa Igreja, a Escritura e a tradição, assim como os sacramentos e as outras mediações da graça divina.
mas as comunicações que a Igreja nos propõe se dirigem, em primeiro lugar, aos nossos sentidos. Vemos e ouvimos o ensinamento da Igreja, experimentamos e sentimos os sacramentos. No entanto, somente aquele ou aquela que tem fé vai além das superfícies sensíveis, que são os reflexos prateados, para mergulhar diretamente no que elas significam e dão. Isto, como a samaritana, que na simples presença de um homem, o reflexo, descobre o Deus que vem à fonte. Sei, disse ela, que o Cristo vem. Vim de ver um homem, não seria ele o Cristo? E João da Cruz acrescenta: comparam-se à prata os artigos da fé e ao ouro as verdades substanciais que estes contêm. Com efeito, a verdade substancial na qual cremos, agora recoberta dos reflexos prateados da fé, nos será mostrada às claras na outra vida, e gozaremos plenamente dela como de um ouro puro, livre da superfície prateada da fé. Desfrutamos desse ouro desde agora por nossa vida de oração, pois aquele que dá um vaso de ouro coberto de prata, dá, na verdade, um vaso de ouro. Um dos reflexos prateados caros a São João da Cruz é a criação, nossa casa comum, como diria o Papa Francisco. Em seu cântico espiritual, São João da Cruz põe em cena uma esposa, a pessoa orante, que busca seu bem-amado, o Cristo. Ela o busca primeiramente na criação. A esposa, escreve João, maravilha-se das inúmeras variedades de animais e de plantas que há na terra, e na água, a inumerável variedade de peixes, e no ar, a grande diversidade de pássaros. Essas variedades e grandezas, só a mão do Deus amado pôde fazê-las e criá-las. A alma se inclina mais ao amor do Deus amado pela contemplação das criaturas, vendo que elas foram feitas por sua própria mão. Além do mais, ensina ele ainda, pela encarnação redentora, Deus, fazendo-se homem, uniu-se de maneira nova à matéria que a humanidade partilha com todo o mundo mineral, vegetal e animal. Por isso, diz-nos nosso autor, nessa elevação da encarnação redentora de seu Filho e da glória de sua ressurreição segundo a carne, o Pai não somente enche de beleza as criaturas, mas podemos afirmar que Ele as deixou inteiramente revestidas de beleza e de dignidade. João da Cruz nos convida, portanto, através dessa contemplação da dignidade crística da criação, a ir além das nossas ambições puramente tecnicistas, assim como de nosso consumismo. Ademais, nosso santo insiste no fato de que as criaturas são como um traço das pegadas de Deus, pois Ele as fez como de passagem, mas Ele se deteve mais na criação do Verbo e nos mistérios da fé cristã. Essa atenção reforçada que a redenção requer é justamente o que leva Jesus, fatigado do caminho, a sentar-se para repousar junto à fonte. Dá-me de beber, pede ele à samaritana e a nós. Tenho sede, gritou Jesus na cruz. É esse o pedido que Jesus nos faz permanentemente. Ele repousa à beira do nosso coração, quer descer a esse coração para beber nosso amor. Pela beleza da criação, dos reflexos das águas vivas, Ele mesmo mata a nossa sede. E se, pela fé, aceitamos mergulhar em sua pessoa divina, vemo-nos desposados. Vemo-nos também salvos,
reencontrados em nossa casa comum, a nossa dignidade de filhos de Deus. Essa água viva nos purifica, e como Jesus encontra a samaritana ao meio-dia, essa purificação é igualmente uma luz que nos ilumina sobre nós mesmos e sobre nossas infidelidades. Vim ver um homem que me disse tudo o que fiz, exclama a samaritana. Mas o Filho de Deus não começou revelando-lhe o seu pecado. Ele começou revelando-lhe sua sede recíproca de amor. Só o amor misericordioso pode trazer à plena luz do meio-dia o nosso pecado, sem nos esmagar sob o peso da culpabilidade. Só esse amor pode desobstruir nosso próprio poço, nossa própria fonte. Não sentimos mais necessidade de ir buscar água quando não há ninguém, para fugir dos olhares culpabilizantes. É o olhar de Jesus que nos mostra que, no mais profundo dos nossos pecados, há ainda uma fonte pura, na qual só Jesus consegue beber. Na cruz, seu coração traspassado, como um poço, deixou jorrar as fontes de águas vivas, que podem voltar a abrir nosso coração. Só o coração misericordioso de Jesus abriu o coração fechado da samaritana. Por esse motivo, ei-la de novo em comunhão com os outros, tornando-se testemunha desse amor. É o que sublinha João Evangelista. Muitos samaritanos daquela cidade acreditavam em Jesus por causa da palavra da mulher. Essa fonte está no centro da contemplação de São João da Cruz. Ele a canta em seu famoso canto, Que bem sei eu a fonte. Entre outras coisas, ele diz: Que bem sei eu a fonte que mana e corre, mesmo de noite. A corrente que nasce dessa fonte, bem sei que é tão forte e onipotente, mesmo de noite. A corrente que dessas duas procede, sei que nenhuma delas a precede, mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida neste pão vivo, para dar-nos vida, mesmo de noite. A fonte, que é o Pai, mana à noite, isto é, na escuridão da fé, escuridão que nasce da luz deslumbrante do meio-dia. Dessa fonte nasce uma corrente, que é o Filho. Dessas duas procede uma terceira, que é o Espírito Santo. Essas três correntes derramam-se em nós por meio do pão vivo da Eucaristia. Como a samaritana, precisamos acolher e adorar essa fonte que se derrama em nós por meio do pão vivo que é o próprio Jesus. Como a samaritana, precisamos esquecer nosso cântaro, ou seja, nossa atitude possessiva, assim como nosso moralismo estreito e nosso espírito de capela. Tais são os adoradores que o Pai procura. Pois, mulher, acredita-me, vem a hora em que não ireis mais nem a esta montanha, nem a Jerusalém, para adorar o Pai. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tal é a graça que podemos receber com essa mulher, Eva, que, pegando mais água, foi purificada de sua atitude possessiva. Foi ela mesma pega pelo Cristo e purificada por Ele. Assim, ela recebe a atitude marial da oblatividade esponsal. Toda a igreja, e por isso, cada um de nós, eu e você, volta a ser Maria. Amém. Amém, meus irmãos. Essa palavra me lembrou um trecho do livro da vida de Santa Teresa de Jesus, que eu vou partilhar aqui com vocês.
Assim nos fala Santa Teresa de Jesus. Ó, quantas vezes me lembro da água viva de que falou o Senhor à samaritana. Tenho grande devoção por esse evangelho. É certo que, mesmo sem compreender então este bem como agora, desde menina eu já o amava e muitas vezes suplicava ao Senhor que me desse daquela água. E eu tinha sempre desenhado o lugar onde o Senhor chegou ao poço, com essas palavras: Senhor, dá-me dessa água. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. E para finalizar, rezemos, meus irmãos e irmãs. Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por teu Filho Jesus, que se senta ao nosso lado para nos oferecer sua água viva e saciar nossa sede profunda. Senhor Jesus, toca nossas feridas, transforma a nossa vida e faz-nos fonte de amor e comunhão para os outros. Espírito Santo, rega nosso coração e transforma nossas comunidades em lugares de acolhida e esperança. Santa Maria, ajuda-nos a deixar para trás o que é velho e a anunciar com alegria o Evangelho, servindo com amor e caminhando rumo à Páscoa, renovados por Cristo. Amém. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.